A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apresentou os números de 2025. O órgão recuperou 68 bilhões de reais em créditos da dívida ativa e também do FGTS. Além disso, a atuação da PGFN evitou perdas de mais de 462 bilhões de reais em disputas judiciais e também tributárias. O órgão diz que esse dinheiro volta diretamente para o orçamento público federal, financiando, por exemplo, serviços essenciais para a população brasileira. Para detalharmos estes resultados e o impacto destas recuperações, vamos conversar ao vivo com a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, Anelise Almeida. Uma ótima tarde a você, Procuradora. Obrigado pela participação. Bem-vinda ao CNN Money News. Oi, Gabriel. Um prazer estar aqui. Obrigada por me receber e poder compartilhar com vocês esses números dos nossos resultados do ano passado. Vimos um crescimento de recuperações, já víamos esse movimento em 2024 e agora em 2025. Eu gostaria de entender a estrutura destas recuperações e a viabilidade, talvez, de mantermos estes níveis de recuperações para os próximos anos. É sustentável quando a gente olha para o estoque da dívida ativa que ainda temos aqui no país? Então, a dívida ativa, só para a gente ficar na mesma página, é um registro dos créditos que a União tem a receber. Na sua grande maioria, créditos tributários, mas também créditos, por exemplo, de patrimônio da União. A gente vem, ao longo da última década, na PGFN, profissionalizando e criando um modelo racional de cobrança que olha muito para de que crédito a gente está falando e de quem é o devedor que eu estou cobrando. Então, a gente tem estratégias de relação com esse contribuinte diferentes. A gente tem estratégias, por exemplo, de combate à fraude fiscal estruturada, para aquele devedor que usa a fraude como modus operandi da sua operação econômica, a gente trata, então, com a força da legislação. Para aqueles devedores que precisam de um estímulo, por exemplo, empresas em recuperação judicial ou falência, a gente tem o Instituto da Transação Tributária, que faz concessões mútuas. E tem também aqueles contribuintes que precisam, às vezes, só um lembrete, dizendo, olha, tem um débito aqui que você não pagou, então a gente faz isso via CADIM, via protesto. Então, esse resultado de 68 bilhões de recuperação é fruto do conjunto de todas essas estratégias. Como é um resultado orgânico, através dos nossos processos de trabalho, do investimento tecnológico na PGFN, a gente tem muita expectativa de que seja um crescimento, um resultado sustentável e que cresça, inclusive, nos próximos anos, representando uma parte importante do orçamento público, né, da recuperação do crédito e dos valores que vão para a conta única do Tesouro. O quão importante é o avanço, por exemplo, de projetos como o Devedor Contumaz para que a gente tenha estruturalmente uma melhor ferramenta para cobrança, principalmente dessas fraudes que foram identificadas ao longo dos últimos anos, Anelise? O projeto do Devedor Contumaz, ele é essencial e ele vem como um divisor de águas, né? Ele separa efetivamente o contribuinte que está com problemas financeiros, econômicos para quitar suas dívidas, daqueles contribuintes que são, na verdade, grandes devedores, que se organizam em grupos econômicos, muitas vezes para blindar a atuação da Receita Federal do Brasil, da PGFN ou dos fiscos estaduais e municipais. E o Devedor Contumaz vem para trazer critérios objetivos, para dizer quem é esse devedor que a gente está falando, que usa os instrumentos, muitas vezes, à margem da legislação, para dissolver CNPJ, para esconder patrimônio, que usa laranja, e quais são as relações desse tipo de operação, por exemplo, com o crime organizado. E aí a gente tem uma parceria muito grande com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal. Então, acho que a gente tem a legislação do Devedor Contumaz, que foi muito debatida há muitos anos, venha sendo debatida no Congresso Nacional, é algo que muda realmente a nossa relação, Receita e PGFN, com esse
devedor contumaz. Eu até queria explorar esse destaque que você traz na resposta anterior sobre o papel importante destas recuperações de crédito na gestão do orçamento brasileiro. Hoje, a gestão identifica a PGFN, como talvez uma ferramenta para equilíbrio fiscal sem necessidade de aumento de impostos. Isso faz parte, talvez, das prioridades da gestão? Eu tenho sentido e tenho recebido muito apoio do ministro Fernando Haddad e do nosso secretário Dario Durigan, colocando a PGFN no fluxo do processo de formação do orçamento público. Gabriel, a gente sempre fez estimativa de recuperação de crédito, mas até 2023, e foi uma demanda pessoal do ministro Haddad para mim, ele me pediu para a gente rever as nossas formas de cálculo, ele pediu para a gente ter certeza daquilo que eu estava colocando no TELOA ano a ano, e hoje eu sinto esse apoio e essa recolocação da PGFN no fluxo da centralidade da política pública de fiscalidade aqui no Ministério da Economia. No Ministério da Fazenda, ato falho. Muda de nome para lá, muda de nome para cá, a gente acaba se confundindo, com certeza, Annelise. E eu estou aqui há muito tempo, acabei de confundir. Minha cara, e aí olhando, por exemplo, para essa estrutura das recuperações que vimos no último 2025, uma parte relevante de transações tributárias, de negociações, de soluções, por exemplo, em conjunto com os devedores. Como que você observa este tipo de estratégia e quais são os riscos relacionados a ela? Talvez até de beneficiar alguns grandes devedores em detrimento de quem cumpre com as suas dívidas obrigatoriamente, de forma acertada. Como é que vocês estão tendo cuidado para lidar com essa estratégia de dar atenção especial para as transações tributárias? Pronto, a transação é uma política pública muito relevante, uma política pública, a gente fala, uma política de fiscalidade, o foco dela é conformidade tributária, regularidade, é colocar empresas e pessoas físicas, mas muito com foco nas empresas, de novo na produção econômica, mantendo empregos, mantendo fluxo financeiro. A transação não é um parcelamento especial que, como a gente tinha no passado, os antigos refis, que qualquer um entrava sem uma análise customizada da sua capacidade de pagamento. Como é que a gente cuida disso? Assim, a transação tributária ela tem dois grandes focos. Um foco que é a solução de um problema econômico, então aquele devedor, aquele contribuinte inscrito em dívida, então devedor que não tem capacidade econômica, capacidade de pagamento dos seus créditos tributários, e um outro problema que é muito grande no Brasil, que é o contencioso tributário, seja ele administrativo, seja ele judicial. Então a gente tem ferramentas olhando para quem é o contribuinte com quem a Fazenda Nacional está negociando, a gente customizar essa solução. Portanto, essa possível crítica que a gente escuta de a transação pode beneficiar o mau contribuinte, eu queria dizer que a gente tem um cuidado muito grande, uma governança muito grande, e eu olho esse contribuinte que não tem capacidade de pagamento, ele já foi estressado à cobrança, a gente já usou todos os métodos possíveis, muitas vezes, inclusive, o processo judicial para tentar recuperar, e não chegou a uma solução. O mau contribuinte é o devedor contumaz. O mau contribuinte é aquele que sonega, aquele que usa planejamentos tributários abusivos, não é aquele que está passando por uma dificuldade econômica e que o Estado tem todo o interesse de manter a atividade e de devolver a sua capacidade, o seu fluxo financeiro no mês a mês. Então, essa diferença é muito importante para a gente. E aí, por exemplo, a decisão de limitar o uso de prejuízo fiscal que a gente viu no final do ano passado deve mudar algo para as recuperações em 2026? Qual que é o impacto que vocês enxergam desta medida que foi adotada por conta de algumas restrições apontadas pelo Tribunal de Contas da União, Annelise? A gente está ainda, a Procuradoria fez uns subsídios são as informações, para a Advocacia Geral da União apresentar o recurso no TCU. Eu tenho muita convicção da tese que a Fazenda Nacional adota para a utilização do prejuízo fiscal
e da base de cálculo negativa nas transações. Veja, são créditos de natureza contábil, que já tem várias restrições legais e regulamentares para sua utilização. Eu tenho a expectativa de que que as nossas explicações e a nossa argumentação jurídica e técnica convença o Tribunal de Contas da União da regularidade da aplicação desse instrumento importante, que ele é utilizado principalmente para empresas que não têm absolutamente fluxo financeiro. Então, eu estou falando de empresas falidas, de empresas em recuperação judicial, que mesmo com o volume máximo de desconto da legislação, ainda assim não conseguem pagar o que deveriam, né, e manter a regularidade do tributo corrente. Enquanto a gente não tem ali a reavaliação do assunto pelo Tribunal de Contas da União, a Procuradoria tomou uma posição, uma decisão conservadora, então a gente limitou o uso aos termos do acordo do Tribunal de Contas, e isso pode sim impactar um pouco do apetite desses grandes grupos, desses grupos que estão em dificuldades seríssimas de aderir à transação. Eu tenho a expectativa de que logo a gente consiga encaminhar isso e que o Tribunal de Contas leve o processo a julgamento e concorde com a nossa posição técnica e jurídica, que me parece muito sólida. A Procuradoria tem algo em mente em relação a impactos para a estratégia deste ano, caso o TCU não concorde com a tese, Anelise? Gabriel, que pergunta difícil. A gente tem feito alguns cálculos, mas nesse momento ainda, início de março, assim, o Tesouro acabou de apresentar o primeiro bimestral, então ainda não, eu ainda não tenho, porque eu tenho realmente muita expectativa e muita confiança na tese apresentada pela Fazenda, mas talvez, e aí só muito talvez, se a gente não tiver uma posição diferente do Tribunal de Contas da União, a gente tenha que reavaliar, e aí farei isso junto com o ministro da Fazenda, para decidir qual é a nossa estratégia, né? Qual é a estratégia? A gente recorre da decisão do TCU, se a gente muda a lógica das transações, se a gente informa ao Tesouro Nacional uma diferença na expectativa da arrecadação, mas isso está no meu horizonte, mas não é no curto prazo. Perfeito. No curto prazo, a gente está esperando essa decisão especificamente. Alguma expectativa para que isso se resolva, Anelise? Olha, semana passada o processo no Tribunal de Contas da União teve uma movimentação, o ministro relator encaminhou para análise da unidade técnica e depois para a oitiva do Ministério Público junto ao TCU. A gente tem audiência com os técnicos do TCU hoje à tarde, inclusive. Então, eu tenho uma expectativa de que em breve a gente resolva isso da melhor forma possível. Perfeito. E aí, enquanto isso, por favor, a gente faz negociação. Enquanto isso, a gente continua fazendo negociação, ouvindo as empresas, customizando soluções. Muitas negociações estão saindo sem o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa, porque isso demonstra a maturidade da política pública. Então, a Procuradoria continua negociando enquanto isso. Perfeito. E como que a Procuradoria está se preparando para a transição da reforma tributária? Porque acabamos de entrar, né, no processo de transição, no ano teste da reforma. 2027 vai ser o ano, efetivamente, do início da aplicação. Isso pode gerar, talvez, novos processos, novas contestações na Justiça e talvez até mais contencioso para o futuro. Como é que vocês estão preparando estas teses para a entrada da nova reforma? Ótima pergunta, super atual. Neste momento, a gente tem atuado em duas frentes. Tem uma equipe em colaboração com a Receita Federal do Brasil e também nessa articulação com o Comitê Gestor do IBS na regulamentação da legislação complementar. Uma equipe especializada em consultoria tributária que está colaborando, então, com a Receita nessa regulamentação. Para quê? Para que essa regulamentação saia o mais redonda possível, que ela não tenha brechas de legalidade, que a gente realmente replique dentro do decreto que vai sair, das instruções normativas da Receita, o máximo daquilo que está escrito lá na Lei Complementar 214. Mas a gente já começou a
a ouvir e a perceber uma divergências de interpretações da Lei Complementar 214 que podem levar processos ao judiciário. Então, nós montamos um grupo interno aqui na PGFN, temos um nome bem sugestivo, é uma incubadora de teses da reforma, é um grupo de estudo que vai identificando possíveis teses, identificando possíveis divergências, e dessa incubadora eu penso em dois produtos. Um produto é debater essas teses identificadas também com procuradorias gerais dos estados, procuradorias gerais dos municípios, para que a gente tenha um alinhamento dessa interpretação jurídica e também fazer o que a gente chama aqui na PGFN de defesa mínima. Então, é antecipar a possível alegação do contribuinte, já estruturar isso num documento, efetivamente numa defesa mínima, e compartilhar isso para todos os procuradores e procuradoras da Fazenda Nacional, para que ninguém seja pego de surpresa e que a gente possa atuar, então, de forma uniforme e coerente na defesa da Fazenda Nacional dessas possíveis teses da reforma tributária. Tá, e com esse início da incubadora para análise de teses, vocês já identificaram alguns pontos de atrito? Quais são eles que geram mais dúvida, por favor? Temos algumas teses, eu não posso te antecipar todas, porque nós temos estratégias de defesa, mas temos uma tese que é bastante problemática, que vem, se você lembrar, do tema 69 do Supremo Tribunal Federal, que é o ICMS na base do PIS e da COFINS. Então, tem tese que a gente fala de tributo na base de cálculo de outro tributo, como é que os tributos vigentes vão entrar na base ou não, na base da CBS e do IBS. Tem uma tese que fala sobre, que tem muito a ver com o split payment, que o pagamento e o crédito que o contribuinte vai ter neste momento do pagamento. Então, são algumas teses que a gente já está antecipando e se preparando para dar a melhor interpretação e a melhor defesa, sem dúvidas, que a Fazenda Nacional merece. Anelisa Almeida, Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. Obrigado pela entrevista, minha cara. Até uma próxima. Bom trabalho a você. Obrigada a você. Um ótimo trabalho. Até.